Olá, boa tarde, pessoal. Então, hoje é o nosso último vídeo da aula de Teoria Política 1 do professor Djalma Cremonese, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Hoje nós vamos abordar, então, rapidamente, a visão de Max Weber no livro Ciência e Política, Duas Vocações. Bom, então, para a gente iniciar, é válido a gente apresentar, né, que nessa obra ele vai dar um enfoque à compreensão da racionalidade, que na sua visão é uma forma de transformação social. Ele salienta também a função da ciência, a estruturação da política e o funcionamento do Estado moderno. Então, para Weber, a vocação científica é condicionada pela especialização crescente do conhecimento, assim como a paixão de perseguir a experiência viva da ciência. A paixão e a intuição surgem em busca de respostas. Todavia, elas devem ser, posteriormente, quando se coloca um método na pesquisa, sumariamente ultrapassadas. Então, os fenômenos são racionais, tendo uma explicação e sendo dominados por meio da previsão e do controle técnico para Weber. E o segundo grande instrumento, então, da ciência é a experimentação racional, como princípio de pesquisa, que fundamenta a ciência empírica moderna. Ciência, então, para Weber, é uma vocação organizada em disciplinas especiais. É um procedimento altamente racional que procura explicar as consequências de determinados atos. É nodal para Weber fazer uma distinção entre julgamentos de valor e saber empírico, que para ele não podem ser a mesma coisa. Então, o cientista social não é somente aquele que estuda sociologia, mas todo indivíduo que tem a preocupação de estudar, compreender e agir sobre o contexto social. É preciso captar o sentido produzido pelo agente social, segundo suas consequências, sendo essa a lógica da ação. Então, para o Weber é muito importante que se capte, o sentido atribuído, o sentido atribuído pelo agente social. A compreensão pela interpretação é o que ele traz, Ou seja, compreender o sentido da ação, a explicação dos fenômenos sociais deve ser buscada na consciência dos indivíduos, segundo sua visão e interpretação de um mundo. Então, logo, um fenômeno não pode ser explicado apenas por um ângulo, por um único fator, mas por uma pluralidade de causas. Então, uma observação que é bem importante também aqui. A racionalização e a intelectualização são inerentes à ciência e não levam a um conhecimento partilhado das condições de vida, concluindo assim que os fenômenos são racionais e são dominados por meio da previsão e do controle técnico na visão de Weber. Ele vai evidenciar o caráter inquisitivo da ciência, pautado no caráter empírico moderno, através dos métodos, que vem atrelado ao processo de desencantamento do mundo, que é se afastar do mundo mítico, se afastar também das questões religiosas. Mais tarde também a gente vai ver isso. É fundamental para Weber que se entenda que não existe uma lei geral única, pois deve-se entender o global em suas singularidades. A explicação parcial e a relatividade compõem a dinâmica do conhecimento. A tarefa do cientista social, então, é uma tarefa racional e rigorosa, dado que busca o quê? A verdade objetiva dos acontecimentos, englobando todas as esferas da vida social, sempre buscando, então, a explicação causal de suas origens e resultados. A sociologia, na visão de Weber, ela tende a buscar a compreensão dos atos repetitivos característicos das relações sociais. E a ação social, o que seria isso, Ela vai compreender a conduta humana que se orienta pela ação dos outros indivíduos. Para tanto, não é um ato isolado, mas ela compreende uma sequência de atos que tem uma lógica e um objetivo, orientando-se por valores, emoções e interesses. Então, Weber vai teorizar que a sociedade e o modo como ela funciona, dando enfoque às ações sociais que a gente já viu o que é, as quais, a sua visão, explicam as motivações e os efeitos que levam as pessoas a executarem. Então, é importante para Weber essa ideia de por que as pessoas
realizam determinadas ações, né? A interpretação disso, compreender isso. Procura, sim, compreender e interpretar a conduta dos indivíduos, o comportamento social. Portanto, Weber afirma que é necessário captar, compreender e interpretar as conexões de sentido nas ações dos indivíduos. Logo, para ele, não é possível reduzir a realidade empírica a leis, como a gente já tinha visto antes. Assim, o objetivo não é compreender o agente enquanto pessoa, simplesmente, mas compreender a ação e o seu sentido. Ou seja, compreender uma ação é captar e interpretar sua conexão de sentido, que será mais ou menos evidente para o sociólogo. Ação compreensível é uma ação com sentido. Aí, então, a ciência seria basicamente isso para ele. Quando ele fala de política, né, ele está dizendo que a política ela vincula-se convicções e deveres. E a relação entre ciência e valores é uma relação demasiado complexa. Os valores são guia para a escolha de um certo objetivo para o cientista. Então, para Weber, a significação da ciência tem uma contribuição grande para a vida política e pessoal. Então, quais são as contribuições que a ciência proporciona para a política, né? Então, ela permite o domínio técnico da vida por meio dos conhecimentos que dispõe. Ela possui os instrumentos e métodos para aplicá-los eficientemente na construção do conhecimento. E ela contribui de maneira efetiva para a clareza, indicando as consequências que uma ou várias ações podem ocasionar, ou seja, a tensão entre fins e meios. Então, essa clareza, ela auxilia as pessoas a darem conta do fim último de seus atos. E seu papel é o aprofundamento da consciência individual e o conhecimento das relações objetivas racionais. Então, uma citação aqui de Weber, né? Abre aspas, para ter percebido o desencanto com Deus e com a lógica que predominava na sua época e a importância excessiva que vinha sendo dada à ciência como instância ordenadora da vida, parece ser esta a razão pela qual afirma tão enfaticamente que o cientista não deve ser um disseminador de ideologias, mesmo porque tal cabe aos profetas e políticos. A mesma coisa ele compara a questão do professor, né? Qual é a tarefa do professor? A tarefa do professor é servir aos alunos com o seu conhecimento e experiências e não impor-lhes suas opiniões políticas pessoais, tá? Então, a gente tem alguns tipos de ação social aqui. Tipos puros de ação social, né? Então, a ação de um indivíduo será classificada como racional, com relação a fins, para se atingir um objetivo previamente definido. Ele lança mão dos meios necessários ou adequados, ambos avaliados e combinados tão claramente quanto possível do seu próprio ponto de vista. A conduta pode também não ter qualquer motivação racional, assim como a gente pode então agir de forma racional, a gente pode ter uma conduta que não é racional, como naqueles casos de tipo afetivo, né, de tipo tradicional, onde a gente vai ver questões de vingança, desespero, medo, orgulho. Uma ação afetiva também, ela não é uma ação racional, porque ela é orientada por questões como ciúme, paixões, ações de tipo desastrosas. Então, a gente pode agir de forma racional, como diz o Weber, assim como agir de forma não racional. E o sociólogo vai procurar compreender esse sentido que o sujeito atribui à sua ação e ao seu significado. Então, para Weber, né, a humanidade partiu de um universo habitado pelo sagrado, pelo mágico, pelo excepcional e chegou ao mundo racionalizado, material, manipulado pela técnica e pela experiência. O mundo de deuses e mitos foi dispensado. Sua magia substituída pelo conhecimento científico e pelo desenvolvimento de formas de organização racionais e burocratizadas. Então, quando a gente fala em Weber, a gente tem que focar nessa questão de racional e burocratizada. Então, como a gente já viu também, o indivíduo ele é ponto-chave para a investigação de Weber, né? O indivíduo e a sua ação.
Então, a investigação social requer um pesquisador que tenha um papel ativo na elaboração do conhecimento, bem como que não se utilize apenas dos métodos das ciências naturais. Para tanto, né, outro ponto que é importante a gente salientar, que ao contrário de Marx, Weber não considera o capitalismo um sistema injusto ou irracional ou anárquico. Para ele, as instituições produzidas pelo capitalismo, como a grande empresa, constituíam clara demonstração de uma organização racional que desenvolvia suas atividades dentro de um padrão de precisão e eficiência. Então, o capitalismo lhe parecia a expressão da modernização e uma eloquente forma de racionalização do homem ocidental. Tá? Aqui é uma citação que eu retirei de Martins, 2006, página 68. No outro ponto, quando Weber vai falar de política, porque ele fala de ciência e política, né? Quando ele fala em política, então a política como vocação, ele vai expor o sentido da vocação política. E ele considera, então, como política a direção do agrupamento humano, hoje denominado de Estado, que seria um lugar onde a comunidade humana, dentro de um território, reivindica o uso legítimo da violência física, sendo a dominação de homens sobre homens, sendo o poder legitimado de diferentes formas. O Estado moderno, então, ele retirou das mãos dos particulares os meios para a manutenção da sua autoridade, e aí, aos homens políticos representantes do poder, cabe a administração dos meios materiais de gestão e o controle da máquina administrativa. Os políticos, eles exercem suas atividades de duas formas. Ou se vive para a política, ou se vive da política, diferenciando-se assim os que possuem uma vocação real, né? Aqueles que estão realmente preocupados com a política. O desenvolvimento da moderna função pública exige funcionários qualificados, no seu ponto de vista, sem ressentimentos e preconceitos, que possam levar adiante a gestão institucional. A base dessa qualificação é a racionalização crescente do mundo e da divisão social do trabalho. O Estado, então, como é que a gente consegue ver, né? Através das lentes de Weber. Ele é um meio de manter a ordem, o que mostra sua posição um tanto conservadora e formalista. Além disso, ele traz nos seus escritos que o poder deve ser sempre exercido por um grupo privilegiado, escolhido dentro de uma estrutura partidária. Para ele, então, existem 3 formas de dominação, que elas não se excluem entre si, né? Elas podem ser interdependentes ou não, que é a dominação carismática, que é aquela feita por um líder, um herói, né? Alguém que é venerado. A dominação tradicional, que quem governa pela tradição, ou seja, algo hereditário, digamos assim, né? Um rei que deixa para o príncipe o seu trono. E a terceira forma de dominação é a racional legal. Essa se dá a partir de um estatuto juridicamente estabelecido que vai legitimar determinada pessoa para exercer a liderança, tá? Como a gente falou, como eu falei antes, né, elas podem ser isoladas, geralmente não se dão de forma isoladas, mas sim complementares. O viver da política, para ele, então, é um funcionário da política, ele vive desses rendimentos, né, um funcionário público, digamos assim. E o viver para a política é a política que possui um valor, né? É vista como algo importante. Também está associada à busca de poder. São as pessoas que valorizam a política por questões de poder, por questões de dominação, por questões também pode ser de responsabilidade para com a sociedade. Então, o tipo ideal do homem político para Weber é aquele que possui paixão, senso de responsabilidade. O que seria esse senso de responsabilidade, né? É assumir as consequências e os atos das decisões tomadas. E o senso de proporção, que deve ser agir de forma, né, moderada. Pode ter por ética, então, a convicção ou a ética da responsabilidade, onde o governante ele vai agir de acordo com aquilo que é mais adequado.
Então, essa seria seriam basicamente as considerações de Weber. Eu agradeço a atenção de todos. Essa é a nossa última aula, então, com o professor Djalma. E eu espero, então, ter me feito compreender a partir, então, dos pontos principais de Max Weber. Muito obrigada.